Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Você costuma ser uma pessoa mansa e tranquila ou uma pessoa sem muita mansidão e está sempre estressada? Você costuma ser aquela que pacifica quando precisa ou aquela que mete lenha na fogueira quando nem precisa colocar? Por que comecei a mensagem fazendo essas perguntas para vocês? Porque tem muito cristão saindo da graça e fazendo aquilo que é errado. Tem muito cristão que pode até perder ou que já partiu sem a sua salvação por causa das suas atitudes. Ouçam com atenção estes dois versículos porque Deus vai falar forte aos nossos corações. Mateus capítulo 5, versículos 5 e 9. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus, aqui no Sermão da Montanha, estava falando a uma multidão para eles aprenderem sobre quem vai ou não poder entrar no reino de Deus. Muitos foram os ensinamentos naquele dia, mas esses dois versículos me chamaram a atenção, porque ele diz que os mansos herdarão a terra e os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Isso é muito sério, pessoal. Somente os mansos e pacificadores poderão entrar na terra prometida ou na nova Jerusalém celestial. Vocês sabiam disso? Porque aqueles que em tudo querem brigar, que não têm uma palavra branda, que ao invés disso fazem contendas, brigas e dissensões, ficarão de fora. Não vão poder entrar no reino de Deus. Isso é muito sério, pessoal. Porque tem muitas pessoas que se converteram ao evangelho, aceitaram Jesus, mas estão perdendo sua salvação de bobeira. Pessoas que são amadas por Deus, mas infelizmente parece que não aprenderam nada com a sua palavra, com o seu evangelho. Tem crente que as pessoas apontam mais o dedo para elas para acusar de alguma coisa do que pessoas que estão no mundo. Tem pessoas que estão no mundo que têm mais mansidão do que um crente. Na própria igreja tem aqueles que falam: fulano não toma jeito, só vive tratando os outros mal e até grosseiramente. Como pode ser chamado filho de Deus? Ou aquele grupinho que se reúne e começa a falar dos membros da igreja, aí sempre vem o nome desse tal fulano para falar de como ele age. Essas pessoas chegam a falar assim desse tal fulano: ele nunca age com mansidão, sempre tem uma palavra dura, não consegue apaziguar, só coloca lenha na fogueira. Ah, pastor, eu não creio que tenha cristão assim. O pior é que tem, meus irmãos. Tem muitos cristãos que estão agindo exatamente como filhos do maligno ao invés de filhos de Deus. Por mais que Deus mostre e tente mudar as pessoas, por mais que Deus repreenda e fale com essas pessoas que elas precisam mudar, elas continuam vivendo no erro. Podemos citar o próprio exemplo de Adão e Eva, que só precisavam obedecer ao quê? Um mandamento, apenas um mandamento, e caíram no erro. Eles só precisavam obedecer e não comer do fruto, mas o que eles fizeram? Eles comeram. E vocês acham que nos dias atuais não tem crente sem mansidão? E crente que vive colocando lenha na fogueira? Vocês acham mesmo isso? Então, comece a prestar mais atenção nas pessoas, porque tem muitos por aí. Querem ver um outro exemplo que posso citar para vocês? O povo de Israel, que foi tirado do Egito por Moisés. Eu lhes pergunto, eles eram ou não povo de Deus? Pessoas de Deus. Eles ficaram 40 anos dando voltas no deserto porque simplesmente murmuravam o tempo todo, reclamavam e não se arrependiam. Pergunto novamente, vocês acham que nos dias atuais não tem crente brigando por qualquer coisa por aí? Vocês acham que não tem crente fazendo contendas? Sim, meus irmãos, tem. E muitos podem estar neste momento indo para o inferno porque não foram mansos e nem pacificadores. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas tem muitas pessoas que tiram a gente do sério e fazem coisas que nos fazem perder a graça. Sim, eu sei disso. Mas são nessas horas que temos que ser chamados de filhos de Deus e demonstrar por que somos chamados de cristãos. Ouçam o que a palavra nos fala sobre isso. Colossenses capítulo 3, versículos do 12 ao 15.
Visto que Deus os escolheu para ser povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Se somos povo escolhido de Deus, temos que agir como tal. Pare de achar que tem que ser explosivo, que não pode se calar na hora que tem que se calar. Pare de ser assim. Ah, pastor, mas eu não consigo ficar com nada guardado dentro de mim, senão até passo mal. Tem pessoas que falam isso. Então, vá desabafar com Deus. Nestas horas você precisa ter profunda compaixão pelos irmãos que tiram você do sério e até orar por eles, para que eles sejam salvos. Imagine se Jesus toda hora fosse tirado do sério quando os fariseus ficavam falando mal dele. Ao invés disso, ele tinha sempre o quê? Uma palavra para dar. É isso que você tem que ter, uma palavra para dar. Ao invés de ser grosso, ao invés de perder a calma, tenha sempre uma palavra para dar. E você vai ver que essa pessoa também começará a mudar o jeito dela só pela forma que você conduziu a situação. Então, seja mais cristão, haja como verdadeiro filho de Deus e ele te recompensará por isso. Pode ter certeza disso. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada. Palavra para aprendermos e colocarmos no nosso coração. Tem muitos cristãos perdendo a salvação e perdendo até a sua graça, porque estão saindo do sério, sendo pessoas grossas, pessoas que tratam as pessoas mal e até pessoas que arrumam contendas. Pai, que não sejamos pessoas assim. Que sejamos pessoas mansas, humildes de coração, pessoas que verdadeiramente pacificam ao invés de colocar lenha na fogueira. Tem crente que só coloca lenha na fogueira, Senhor, e quer ver mais brigas acontecendo, mas nós não. Nós não podemos ser assim e nem queremos ser assim. Pedimos ao Senhor a sua ajuda para que possamos andar verdadeiramente nos seus caminhos, andar como filhos do Senhor. Que possamos ser vistos como filhos de Deus, como cristãos verdadeiros que agem conforme a sua palavra. Pai, eu te peço isso e peço uma bênção especial para cada uma dessas pessoas que ouviu esta mensagem até o final. Que essas pessoas possam ser muitíssimo abençoadas pelo Senhor e que elas possam compreender que a paz, a mansidão, a temperança tem que estar dentro de nós. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.